evangelizar o time de futebol e ele me deu uma palavra que o time ia ganhar. Eu falei, meu Deus do céu. Quando ele saiu de lá e ele disse, e ainda para vocês verem que eu sou um homem de Deus, alguém daqui vai fazer um gol. E não estava todo o time lá reunido. E depois nós fomos descobrir que a parte do time que estava reunida ali era do meio de campo para trás. Não tinha ninguém do ataque. Eu falei, agora ficou bom, né? Como é que vai fazer? Não tinha ninguém do ataque, como é que vai sair esse gol? Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu nunca assisti um jogo torcendo tanto, que eu não gosto de futebol, não torço para futebol, acho que respeito quem faz, mas não é minha praia. Cara, mas aquele jogo nós gememos, mano. E no final do jogo, cara, 45 minutos do segundo tempo, estava 1-1. E o pessoal sofreu um pênalti. E um dos rapazes que estava na sala com a gente, o Lecheva, lá do Paysandu, pegou a bola e disse, eu vou bater. Falei, ô senhor, é agora, se não for agora, não vai ser mais não. 45 do segundo tempo, mas graças a Deus o cara converteu o gol. E através disso foi um testemunho mesmo, muitos deles converteram, muitos deles tiveram uma experiência com Jesus de uma forma diferente. Graças a Deus por isso. Então para nós ali é um desafio, não é uma questão de somente furar um poço, é um desafio do nome de Jesus que foi desafiado ali. E eu creio que Deus é capaz de fazer jorrar um manancial num deserto. Então vamos estar orando sobre isso em nome de Jesus na sexta-feira, não esqueça disso, amém? Aleluia. Nós estamos falando sobre a questão da visão da igreja, nós temos falado esses dias sobre a igreja. E o nosso pilar, para explicar de uma forma mais clara sobre essa questão da visão da igreja que Deus tem colocado no coração do pastor Celso, nós temos aquele triângulo, você separou aí, Bima? Que é a igreja voltada para Deus, a igreja voltada para ela mesma e a igreja voltada para as nações. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nós tentamos sempre trabalhar nesses três pilares e trabalharmos nessas três coisas. E hoje eu queria falar um pouco sobre essa questão do seu relacionamento com Deus. E abra sua Bíblia comigo em João 3,16. Todo mundo sabe de cor. Sabe de cor? Qual? 3,16, o que diz? Sem ler. João 3,16. Unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha. Aprendi na escolinha dominical. Isso que eu aprendi na escolinha dominical batista, com a tia de Olinda. Tia de Olinda na Jardim Progresso. Lá na Jardim Progresso, muito tempo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. A primeira coisa que vem na tua cabeça quando você pensa nesse texto, o que é? Vamos falar sinceramente. Nós pensamos o quê? Nas pessoas lá fora. Nós pensamos em evangelismo, não é? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é evangelismo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que Deus amou o mundo lá fora, que Deus amou as pessoas, que Deus amou eles ali fora. Mas uma das coisas que nós temos tentado trabalhar e resgatar como igreja é que nós temos que ter um relacionamento pessoal com Deus. O teu relacionamento pessoal com Deus não pode ser um relacionamento com aquele Deus distante, com aquele Deus longe, com aquele Deus que não é um Deus presente, com aquele Deus que não é um Deus que te socorre no momento da angústia. E uma das coisas que nós talvez esquecemos no meio da caminhada é que Deus nos ama. Talvez nós ficamos tão bons em pregar e falar para os outros do amor de Deus e nós esquecemos do amor de Deus por nós. Nós esquecemos que nós somos amados por Deus. Nós esquecemos que a Bíblia diz que nós somos como a menina dos seus olhos, que Ele nos carrega na palma das suas mãos e que todos os nossos dias estão traçados nas suas mãos e que Ele nos guarda. Como a galinha guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim o Senhor guarda a sua igreja, guarda o seu povo. Assim o Senhor tentou ajuntar Israel e hoje nós somos o Israel de Deus. E assim Deus nos ajunta, Deus nos guarda, Deus nos protege.
Então nós não podemos esquecer disso, nós não podemos esquecer desse nosso relacionamento com Deus e desse nosso coração apaixonado pela presença dEle, apaixonado num relacionamento de um Deus que nos ama, de um Deus presente, de um Deus perto, não aquele Deus longe, mas aquele Deus perto, porque Deus me amou de tal maneira. Sabe o que acontece? No meio da caminhada cristã, no meio daquela vida cristã, nós começamos a desenvolver um relacionamento de toma lá, dá cá. E nós achamos que você tem que fazer algo para conquistar o amor de Deus. E nós começamos a fazer isso, e muitas vezes eu vou te dizer, vou ser sincero, isso é pregado muito pelo púlpito, porque o pessoal do púlpito às vezes tem medo das pessoas não perderem esse relacionamento, perderem essa questão do toma lá, dá cá, e deixarem de fazer as coisas. Então eles começam a colocar tipo um medo no coração das pessoas, eles começam a colocar, sabe, aquele temor no coração das pessoas, não, você tem que fazer, porque você tem que fazer, não, você tem que fazer, não. Sabe por que você está sentado aqui nessa noite? Porque Jesus te amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito por mim e por você. Sabe por que você vai entrar no céu? Porque Jesus morreu na cruz por ti. Você sabe por que você tem a salvação? Sabe por que você tem a vida eterna? Porque Jesus morreu na cruz por você. E nada que você possa fazer ou você possa deixar de fazer vai fazer com que Jesus te ame menos ou Jesus te ame mais. Ele simplesmente te amou de tal maneira que deu o seu Filho por amor a você. E se eu e você entendermos esse amor de Jesus, e se eu e você encontrarmos verdadeiramente com esse amor de Jesus, nós vamos deixar de fazer as coisas não porque nós temos que fazer, mas nós vamos começar a fazer as coisas porque nós somos apaixonados por Ele. Sabe por que nós vamos fazer? Porque eu sou apaixonado por Ele. Porque nada que eu vá fazer vai fazer com que mude a minha vida eterna em relação a trabalho. Vocês sabiam disso? Nada. E isso às vezes é perigoso a gente colocar na igreja, porque aí o pessoal fica com medo, então não vou trabalhar mais. A decisão é sua. Se você não fizer nada na igreja, se você não fizer nada na igreja, Deus vai te salvar da mesma forma. Agora, o dia que você entender o amor incondicional de Deus por você, o dia que você entender o que Deus é capaz de fazer por você e através de você, e o dia que você entender o amor de Deus, você vai querer doar a sua vida para servi-lo em amor. Você vai dispor a sua vida para fazer as coisas dele, não porque você quer conquistar algo, mas porque você já recebeu. Não porque você quer alcançar algo, mas porque você já alcançou. Não porque você quer ganhar ou isso, não, eu já alcancei. Eu já sou salvo em Cristo Jesus. Antes mesmo de eu nascer, Jesus já me amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho por mim e por você. Então, quando eu trabalho no ministério infantil, não é porque eu quero alcançar algo em Deus, porque eu já tenho, por isso eu posso trabalhar no ministério infantil. Então eu ajudo, não é porque eu quero fazer algo, eu não ajudo no louvor porque eu quero conquistar algo em Deus, eu ajudo no louvor porque eu sou tão apaixonado por Ele, e eu quero demonstrar o meu louvor, o meu amor a Ele, trabalhando e servindo a Jesus. Eu estou no ministério hoje, não é porque eu quero alcançar algo melhor em Deus, porque eu quero ficar numa casa melhor do que vocês lá em cima, porque não vai ter isso. Nós vamos morar juntos lá no céu. No mesmo lugar que eu entrar, você vai entrar. No mesmo lugar que Billy Graham entrar, você vai entrar. Pela mesma porta que eu passar, você vai passar, indiferente de tudo. Porque o que nós vai nos levar e o que vai fazer com que a gente entre lá em cima é o sacrifício de Jesus na cruz por nós. É o amor de Jesus incondicional por nós. E o dia que nós entendermos isso, e o dia que isso mudar a nossa vida, nós vamos então ser pessoas apaixonadas por Jesus e que fazem as coisas por amor, não por medo, não porque tem que fazer ou para conquistar algo, mas é porque faz por amor. E quem dera, eu sempre gosto de dizer isso, e os adolescentes tampam o ouvido agora, mas pelo medo os nossos pais não conseguiram muitas coisas com a gente. É ou não é verdade? Teu pai era bravo? Quem tinha um pai bravo aqui? Impediu que fizesse muita coisa? Impediu.
O medo não muda, mas o amor muda. O amor muda. O medo não muda, o amor muda. O medo não te transforma. O medo faz talvez que você não faça na frente da pessoa. O medo talvez faça com que você tenha cuidado para que a pessoa não descubra. E vamos ser sinceros, não é assim que a maioria da igreja hoje tem vivido. As pessoas não estão pecando por medo de perder a salvação, ou elas não pecam porque tem medo de ser descoberta, ou por causa de disciplina, ou por causa de alguma coisa que pode acontecer com elas. E aí sabe o que acontece? Começam a fazer no oculto, começam a fazer escondido, começam a fazer sem os outros saberem. Por quê? Porque não é por amor. Porque não é por amor. Porque quem faz por amor, ele não faz na frente, ele não faz atrás. Quem não faz na frente, não faz atrás. Se é por amor, não é pelo medo, é por amor. E eu e você temos que ter esse encontro então com Jesus, reatarmos esse nosso relacionamento, reatarmos essa nossa forma de relacionarmos com Deus, reatarmos com a nossa forma de agirmos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de relacionarmos com Deus. E entendermos que tudo que nós temos que fazer por Ele é por amor, não por obrigação. Então, às vezes você vai encontrar aqui na igreja, e às vezes as pessoas vêm para o nosso meio e tem uma certa dificuldade, porque eles ficam sentados no banco durante, às vezes, alguns meses ou alguns anos, esperando com que o pastor chegue para ele e fale, você tem que fazer isso. E nós dificilmente vamos chegar isso para a pessoa e vamos falar isso. Por quê? Porque eu acho que você tem que fazer algo que você gosta de fazer. Você tem que fazer algo que você ama fazer. Você tem que fazer aquilo que Deus está colocando no teu coração. Você tem que fazer aquilo que Deus está tocando no teu coração para fazer por amor, não por obrigação. Então, às vezes você pode sentar aqui. Por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Você pode sentar aqui toda a tua vida e vir aqui frequentar e ir para o céu do mesmo jeito. Isso não vai mudar nada. Agora, se você tem um coração apaixonado por Deus numa área e quer servir nessa área, amém, nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para tentar te ajudar no que nós podemos, abrir estrutura, fazer, tentar ajudar no que a gente puder fazer, mas por quê? Por amor, não por obrigação. E uma das coisas que eu sempre brinco com os meninos, em relação principalmente ao louvor, é que se não tiver graça, não tem a graça de Deus. Se não for uma coisa que você está fazendo por amor, para que fazer? Então, se eu subir aqui em cima e tiver que ministrar porque eu sou obrigado a ministrar, já pensou? Agora, uma coisa eu tenho que fazer. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei como a minha sorte foi mudada. Eu sei como eu fui transformado. Eu sei. E por isso, eu quero gastar os meus dias servindo a Deus. Por isso, eu quero usar tudo que Deus tem me dado. Quero usar todos os talentos, quero usar toda a graça que Deus tem me dado para poder servi-lo, para poder ajudar no reino, para poder ajudar na igreja, para poder servir. Não porque eu quero alcançar algo em Deus, porque eu já alcancei em Cristo Jesus. Então não depende do que eu faço, depende do sacrifício de Jesus na cruz por mim. Isso é uma coisa tão simples de se entender, mas tão complicada. E aí o que acontece então? Com medo então do pessoal parar de trabalhar, parar de fazer, começar a viver uma vida de pecado, os pastores começaram a botar um sentimento de culpa, de peso, de temor, daquele Deus severo que vai te punir, aquele Deus... Cara, deixa eu te dizer uma coisa, se você pecar, destituído estás da glória de Deus, ponto. Então não é uma questão de Deus, é uma questão de princípio. Deus não coabita com pecado. Se você pecou, você foi ali, acabou. É isso que você tem que entender. Agora, se você quiser entender e aceitar o amor dele por você e viver uma vida em amor, viver uma vida em santidade por amor, viver uma vida, por isso que todos os outros princípios desse relacionamento com Deus partem de um princípio: amor. Não medo, amor. Eu sirvo por amor, eu faço por amor, eu vivo para Deus, porque Ele me amou primeiro. Eu dizimo porque Ele já me deu primeiro.
Eu oferto porque Ele já me deu primeiro. Tudo o que eu faço, eu cuido do ministério infantil, porque eu já tenho o dom antes de cuidar do ministério infantil. Eu já tenho o dom para cuidar do ministério infantil. Eu prego porque Deus me deu uma graça nessa área de pregar. Mas foi antes de eu começar a servir. A graça de Deus já estava sobre a minha vida. Então eu simplesmente tive que descobrir qual é a graça que Deus tem colocado sobre a minha vida. E em amor, começar a servir a Deus. Eu entrei uma vez num dilema muito grande com Deus. Porque Deus diz que o fardo dele é leve. Fala, não diz? Diz, tomai sobre mim o vosso jugo, me dá o seu jugo, porque o meu, e tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve. E de repente eu comecei a entrar numa crise com Deus, porque eu estava debaixo de uma pressão tão grande. Cara, eu estava debaixo de uma pressão, eu estava debaixo de uma pisa tão grande, e eu estava debaixo eu falei, Deus, ou essa Bíblia está errada, ou eu estou vivendo errado. E eu descobri que eu estava vivendo errado, porque eu estava servindo a Deus, querendo alcançar algo. E quando eu dependo de um resultado, para alcançar uma alegria, quando eu dependo de algo para fazer, então deixa eu te dizer uma coisa, da mesma forma que eu prego para 2 pessoas, eu prego para 5, eu prego para 10, eu prego para 20, eu prego para 100, eu prego para 1000. Da mesma forma que eu louvo aqui, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Da mesma forma que eu cuido de uma criança, eu cuido de 10, eu cuido de 20, eu cuido de 30. Então, da mesma forma que eu faço uma coisa, eu faço porque eu faço por amor. Eu não dependo de um resultado. Eu não faço para as pessoas, eu faço para aquele que me salvou. E isso muda toda a nossa forma de trabalhar, toda a nossa forma de fazer, toda a nossa forma de agir. Isso muda a nossa forma até mesmo de ver as coisas. Por amor. Coloca a mão no teu coração, baixa a tua cabeça comigo. E diga agora, você e Deus, no seu silêncio, diga para Deus, Deus me ama. Deus me amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer por mim.